Bom dia, criançada! Tudo bem com vocês? Bom, a história do domingo passado, nós ouvimos a respeito de, quem lembra? Davi! Muito bem, né? Uma história que nos ensinou como é importante confiarmos em Deus, não é mesmo? A história desse domingo vai ser a respeito de Daniel. Vocês conhecem Daniel? Já ouviram falar dele? Eu acredito que sim. Vou dar mais uma dica: leões. Agora acho que vocês já sabem, né? Mais uma? Então vai lá, mais uma dica: cova. Isso mesmo, Daniel na cova dos leões. Vamos ouvir? Essa história, ela é muito bonita e ela nos ensina uma coisa muito importante, tá bom? No final nós vamos conversar sobre isso. Vamos lá? Preste atenção então. Daniel na cova dos leões. Dario era o rei da Pérsia. Ele escolheu Daniel como um dos seus ministros. Olha só, turminha. Pela manhã, ao meio-dia e à noite, Daniel ia para casa e orava a Deus. Vocês sabiam que a oração é um meio muito importante de comunicação entre nós e Deus? Isso mesmo. Por isso que Daniel orava 3 vezes ao dia, para conversar com Deus. Falar as coisas, as suas aflições, as suas alegrias, os seus pedidos e os seus agradecimentos. Olha só, aqui ele está ajoelhado na sua casa orando. Alguns homens disseram ao rei: Ó rei, faça uma nova lei. Ninguém pode fazer nenhum pedido a um Deus ou outra pessoa que não seja o Senhor. Sabe, o rei Dario gostava muito de Daniel e tinham pessoas lá no reino que estavam junto de Daniel e do rei que tinham inveja de Daniel, não gostavam dele, principalmente por ele ser um homem tão bom e confiar em Deus e também orar a Deus. Tinham muita inveja e isso é muito triste, não é mesmo? Então eles fizeram a cabeça do rei. Olha, foram lá e conversaram. Sabe, rei, melhor fazermos uma lei nova. Assim iam prejudicar Daniel. Por quê? Porque ele era o único que ia para casa 3 vezes ao dia orar a Deus. E não é que o rei concordou, criançada? Ele concordou em fazer essa lei maluca. E ai, vamos ver o que aconteceu, não é mesmo? Alguns homens ficaram espiando Daniel, só para ver se ele ia desobedecer a lei do rei, não é mesmo? E não é que eles viram Daniel orando a Deus pela janela que dava na rua? Olha só. Os espiões correram para contar ao rei. Rei Dario, você não vai acreditar. Daniel está orando ao seu Deus. E, olha, de acordo com a lei que o senhor fez, ele deve ser jogado à cova dos leões. Puxa, não é que o rei ficou pensativo e um pouco triste. Sabe por quê, criançada? Porque o rei gostava muito de Daniel. Ele tentou fazer de tudo para não jogar Daniel na cova dos leões. Mas lei é lei, não é mesmo? Deve ser cumprida. E assim foi feito. Olha só o que aconteceu. Os soldados prenderam Daniel e ele foi jogado na cova dos leões. Olha só que coisa. Os leões e Daniel lá no meio.
E agora? E aquelas pessoas más que tinham inveja de Daniel ficaram falando: quero só ver agora, quero só ver o que vai acontecer. Será que esse Deus de Daniel é tão poderoso assim para salvá-lo? E o rei estava muito triste. Naquela noite ele não conseguiu nem dormir, nem comer e nem beber nada, pois ele gostava muito de Daniel. Na manhã seguinte, o rei Dario foi até a cova dos leões assim que ele acordou, pois ele estava muito preocupado com Daniel, só para ver o que tinha acontecido. E então, mesmo sabendo que Daniel poderia não responder, ele chamou: Daniel, Daniel. De repente, vocês não vão acreditar, o rei ouviu. Estou bem, disse Daniel. Eu estou bem, rei Dario. Você não vai acreditar. Eu me ajoelhei, orei a Deus e não é que Deus mandou um anjo fechar a boca de todos os leões? E eles não me machucaram. O rei ficou tão feliz com essa notícia, que ele ordenou aos soldados que tirassem Daniel de lá. E também fez uma nova lei. Sabe qual lei, criançada? Que todos do seu reino deveriam orar ao Deus de Daniel. Olha que testemunho bonito e que maravilhoso foi o que aconteceu com Daniel, não é mesmo? Foi ele quem salvou Daniel dos leões. Esse é o verdadeiro Deus, o Deus de amor. Que história bonita, né? Viram como é importante nós orarmos a Deus? Todo dia vocês devem juntar as mãozinhas, fechar os olhinhos e orar. Por quê? Porque a oração é um meio em que vocês podem conversar diretamente com Deus. E na oração, nós podemos falar tudo o que está nos deixando aflitos, os nossos medos, não é mesmo? Também as nossas alegrias e também fazer os nossos pedidos. E nunca esquecer de agradecer a Deus. A oração também nos permite isso. Sabe, às vezes nós ficamos preocupados, não ficamos, quando a mamãe está doente, ou o papai, ou alguém da nossa família que amamos muito, ou até mesmo nós. E por isso, nesse momento de muita aflição, de medo, e que a gente acha que às vezes nada vai dar certo, eu falo para vocês, juntem as mãos, ajoelhem e orem, porque Deus vai ouvir a nossa oração. Podem confiar e acreditar, assim como Daniel confiou, acreditou, orou e Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. Combinado? Um beijo e até a próxima, criançada! Precisamos terminar com uma oração, não é mesmo? Muito bem, achei que vocês tinham esquecido. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por estar junto de nós. Obrigada porque Tu nos proteges, obrigada porque cuida da gente e obrigada porque podemos orar a Ti e assim falar de todas as nossas aflições, angústias, alegrias e de nossas vontades também, Senhor. Fortaleça a nossa fé e abençoe esta semana que está começando. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém.